Então, pessoal, essa é a primeiro encontro, né, da gente, dos bolsistas do projeto Bicho Amigo, com algumas pessoas da comunidade, né? Eram para participar mais pessoas, mas a gente divulgou o link, né? Aí não sabemos o motivo, né? Talvez os alunos estão com algumas outras coisas para fazer e também por amanhã ser sábado letivo, né? Talvez estão descansando hoje. Agradecer novamente a Fernanda e a Ariane e as meninas também do projeto, né? Tabata, Bruna, Duda e Ana Laura. E eu também. Aqui a entrada. Eu vou deixar assim dá para enxergar normal, não é? O projeto é Bicho Amigo, quem ama não maltrata, conscientizando a população para a atuação sobre o bem cuidado dos animais. A nossa equipe é Ana Laura, Bruna, Maria Eduarda, Tapo e Marcos. E o que a gente vai falar hoje é sobre o que é maus tratos aos animais, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é maus tratos aos animais. Acha que é só deixar o cachorro com fome, e muitos, tem algumas coisas que são maus tratos que as pessoas ainda não sabem, né? Ou até questionam, dizendo que aquilo não é o maus tratos. E vocês sabem o que é maus tratos? Assim, a Ariane e a Fernanda, que estão mais de fora com a gente, pode colocar no chat se quiser, né? Nós do grupo já sabemos, né? Assim, abandonar, deixar sem pedir socorro, né? O animal doente, não pedir socorro e tudo. Aí, a Bruna, ela vai fazer a leitura para vocês da definição do que é maus tratos, né? Boa tarde. Então, a definição é: quaisquer atos comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos que causem dor ou sofrimento físico ou psicológico, ou que resultem na morte dos animais. Os maus tratos aos animais não humanos apresentam-se em grande número e de diversas formas: abandono, negligência, espancamentos, mutilações, queimaduras, tráfico de animais silvestres, zoofilia, promoção de rinhas, esgotamento de matrizes devido à exaustiva reprodução, a caça ilegal e uso de animais para fins recreativos, entre outros. Podem também ser mencionadas certas atividades ou procedimentos considerados legais do ponto de vista jurídico, mas que ultimamente têm gerado protestos e repulsa em vários setores da sociedade. As pesquisas com animais em laboratórios, a morte lenta e cruel nos abatedouros, a fistulação de bovinos, as vaquejadas e as touradas, entre outros. Bruna, te interrompendo aqui, já que você chegou no final, até assim, chega a ser engraçado, mas não é engraçado, né? Assim, chega a ser absurdo. Sabe aqueles óculos 3D que geralmente a gente tem em casa, que ele é compridão e a gente encaixa o celular dentro, sabe? Que a gente Sei, acho que sei. tipo aqueles dos carrinhos de shopping, sabe? De shopping que a gente vê, vai, senta na cadeirinha e faz de conta que tá indo numa montanha-russa e tal. Ah, tá, sei. Hoje eu vi, eu acho que eu até compartilhei com a Fernanda, que não sei se é na China ou na Rússia, que eles, para as vacas, assim, darem uma quantidade maior, acho que é de carne ou de leite de qualidade melhor, eles iam porque as vacas sendo muito exploradas, né? Elas acabam entrando em estresse, né? E dando ansiedade também. Aí uma técnica que eles encontraram foi colocar um óculos 3D, criar uma realidade virtual de um pasto bem verdinho, né? De assim, aspecto bom para essas vacas e para elas produzirem uma carne de melhor qualidade, né? Ao passo que elas não estariam alimentando de alimentos de qualidade boa, sabe? De uma forma, as vacas também, nesse caso, estariam passando por um sofrimento, né? Que elas estariam vivendo uma ilusão, né? A ilusão de um pasto, assim, agradável, um pasto bem verdinho, seria para diminuir a ansiedade delas. Só que uma vaca precisa de um pasto real, né? Tem algumas coisas assim que não deixam de ser maus tratos.
O omissivo aqui é quando eu me omito, né? Por exemplo, alguém tá ali batendo num cachorro, né? Que bater é crime. E aí a gente não faz nada, né? Porque hoje a gente vê no final do slide, vai ver no final do slide que existe um número, né, para denúncia de maus tratos. Qualquer um pode fazer uma denúncia, né? E aí a gente vai passar aqui também para vocês, como a Bruna falou aqui, de animais de laboratórios, né? A questão que a gente sempre estava conversando nos nossos encontros é sobre os produtos de beleza. Principalmente a gente fala produtos de beleza, mas existe uma série de produtos que são testados em animais, né? Aí, mas as pessoas geralmente focam mais em produtos de beleza, mas não só de beleza. Que os animais são de laboratórios, né? São cobaias, as cobaias. A gente sabe que muitos desses produtos, eles dão alergia em seres humanos, né? Ou seja, perfume, ou bijuteria, material de bijuteria, ou produto assim, maquiagem, batom, aquelas coisas de passar no olho e tal, esmalte, tudo. E isso depois essas alergias em humanos, depois de passar muito tempo de pesquisa nesses animais, né? Se nos seres humanos dá essas interferências, imagina nos animais que são vítimas durante um longo tempo até chegar numa composição ideal de produto, né, que minimize as reações dos seres humanos, né? E aí a gente vai passar o videozinho para vocês, para depois perguntar umas coisas, né, para vocês e levar a refletir, né? O que acontece com esse animal depois que ele está todo enchimfonado, né? Está todo assim caído, praticamente morto-vivo, né? Aí o vídeo é esse que uso de animais em laboratórios. Talvez alguém já viu, é uma historinha do ratinho Ralph, né? Um ratinho de cobaia. Aí eu vou só mudar aqui para colocar como a guia para aparecer o som. Acho que é esse aqui. Aí se o som não aparecer, vocês falam. Pronto? Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor. Quer que eu bata agora? Sim. Pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, o áudio está eu me duplicado. chamo Ralph, Tá? eu sou um coelho. Deixa eu ver. Será por quê? Deixa eu ver aqui. Acho que você tem que desligar seu microfone, Marcos. Ah, é? Deixa eu desligar o meu aí, vocês falam se. Aí vocês escrevem no chat, tá? Se estiver aparecendo, deixa eu só. Sim. Pode bater. Agora tá Segue. indo? Deixa eu ver no chat. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Agora tá, né? Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e Deixa eu essa voltar orelha aqui, então. não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas. Queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo. Tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até tiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro ou... Ei, Ralphie. Psst, Ralphie. O
que são essas câmeras mil? Estão me seguindo para fazer um documentário, algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, o que o Bob disse. Vai lá, Ralph. Perguntem pra ele se pode nos tirar. Eu quero morrer, meu, Tá bom, Ralph. gente. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei! Aqui, vamos nós. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer Desculpa, que... Ralph. Você se importa em virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Tá melhor assim? Mas Só gostaria de dizer a todos que estão comprando. tá tudo bem. Então, o que a gente viu aí nesse videozinho do Ralph, né? A gente viu que a questão que acontece das empresas, né? Principalmente, assim, questão de cosméticos, mas até outros tipos, até empresas de medicamento mesmo, né? Aí, a princípio, eles têm como cobaia ratos, coelhos e outros tipos de animais também. E agora imaginemos o que acontece com esses animais depois que termina todo esse processo, os anos de exploração que acontece com eles, né? A gente vê o Ralph todo assim, numa situação de penúria, né? Todo quebrado, com os olhos, com o ouvido não enxergando direito, tudo. E existe uma campanha que busca diminuir, né? Essa questão dos animais como cobaias dos laboratórios, que busca pressionar as empresas, né, a criarem outros mecanismos, mas como tem toda uma questão econômica, né, envolvida, é muito lento, assim, vencer a questão econômica, né, porque a gente sabe que o dinheiro, ele manda em quase tudo, né, na realidade social. Porque eu falo isso porque se a gente imagina que os laboratórios, eles compram esses animais dos fornecedores, tem a questão financeira, né? Os fornecedores, grandes fornecedores, vão trabalhar também tentando impedir que sejam criadas maneiras outras de fazer esses tratamentos, né? Dos animais como cobaias. Mas tudo isso, as meninas que a gente faz parte, sempre tem os encontros, né? A gente vê que os direitos dos animais, eles foram aos poucos, né? Foram lentamente sendo construídos. Tinha época que os animais não eram considerados como nada, né? Praticamente eram considerados como seres vivos sem ser vivos. É contraditória essa palavra porque no início das civilizações consideravam que os animais não sentiam dor, não sentiam frio, não sentiam sede, não sentiam nada, né? Os animais estavam ali para serem explorados. Aí ficou um longo tempo que foi caminhando na linha da história, começou a surgir os primeiros pensamentos que consideravam os animais como que sentem, né? Que tem. Pode sim, Bruna. Você pode falar. Deixa eu só fechar o áudio aqui. Então, Marcos, como você estava falando, sobre os testes, é uma curiosidade que eu não sabia, acho que vocês também não sabem. Esses testes que são feitos, basicamente 92% dos testes que são feitos nos animais, quando passa para os seres humanos, não dá certo. E o número de animais que passa por esse teste é de 100 milhões de animais e são submetidos, incluindo ratos, gatos, coelhos, e muita gente não sabe o que acontece durante esses testes, mas eles sofrem muito, né? Sentem muita dor, como o Ralph mostra, eles chegam a ter convulsões,
diarreia e sangram os olhos, como Ralph demonstra, e a boca, e no final do teste, os animais que ainda conseguem sobreviver, eles são sacrificados. Aí eu separei uma lista negra, que são locais que... Uma lista negra não é. Uma lista de locais que não fazem esses testes nos animais, como curiosidade, né? Que tem a Biostratos, a Natura, a Avon, nenhuma dessas faz esse teste, é totalmente ético, né? E outra coisa, igual você está falando aí mesmo, tem muita coisa que os animais, de certa forma, são sacrificados não sendo mortos, né? Mas sacrificados nesse longo e doloroso processo de testes, né? Em algumas situações eles são sacrificados assim, sem resultado no final, né? Porque tem muita coisa que, como você falou, né? Que nos animais, né? Nos animais dão certo. A pesquisa deu certo, né? Mas quando chega nos seres humanos, acontece que não dá resultado, né? Esse período que a gente está nesse oba-oba de vacina, né? Muitas pessoas assim contra vacinas, favoráveis às vacinas, e aí é uma coisa tão louca que parece que a gente voltou na história há milhares de anos atrás, quando as pessoas não tinham assim um pensamento crítico. Tem muitas vacinas para determinadas doenças que nos animais dão certo, né? E quando passa para seres humanos, dão errado. E aí a gente fala nisso, não está falando só a questão de produtos de beleza, né? Tem a questão, assim, da saúde também, que tem muitos animais que eles têm um organismo praticamente 99%, praticamente 100%, né? De igualdade com os seres humanos. Sejam porcos, animais assim, de grande porte também, até porcos são usados como cobaias, sabe? Aí você queria falar mais alguma coisa, Bruno? Não, era só isso mesmo, obrigada. Não, e a gente, assim, também dá preferência, né, quando for comprar produtos, né? Na internet a gente pode encontrar relação de empresas que fazem esses testes, né? E aí também é igual eu falei com as meninas uma vez, que tem empresas, por exemplo, uma empresa A, né? Ela tem um nome com a empresa A, mas ela tem várias empresas dentro dela com outros nomes, né? E aí a gente tem que não só, por exemplo, boicota a empresa A que faz muito teste com os animais, né? Mas esquecem que dentro dela ela tem empresas com outros nomes, né? Dos mesmos donos, né? E aí tem sempre essa pesquisa, né? Principalmente as pessoas, os grupos assim. Tem as ONGs também direcionadas não à proteção dos animais de resgate, mas as ONGs direcionadas ao combate do uso de animais como os testes, que elas têm toda essa relação assim mais detalhada, sabe? Sempre é bom estar olhando por isso, porque não faz assim tanto sentido a gente proteger os animais de um lado, né? E também contribuir financeiramente e do outro lado contribuir financeiramente com essas empresas que exploram os animais de uma forma muito dolorosa, né? Talvez esses testes são muito mais dolorosos do que os maus tratos que os animais sofrem na rua. Nenhum maltrato deve ser considerado, assim, comparado. Né? Tudo é maltrato, mas a gente tem que buscar, assim, tentar aliviar, né? Porque de um lado a gente protege, do outro lado a gente contribui com a pessoa que maltrata, que não protege. Né? Deixa eu colocar aqui de novo o slide. E aqui a gente apresentou para vocês, né, o uso de animais em laboratórios. E aqui agora a gente vai apresentar algumas ações consideradas maus tratos. É você, né, Ana Laura? Isso. A Tabata levantou a mão. Não sei se ela quer falar algo. Oi? Tabata levantou a mão. Eu queria falar, mas pode, depois eu falo, não. Não, tá, pode voltar lá para o slide, por favor, Marcos. Boa tarde. Algumas ações consideradas maltratos são não dar água e comida diariamente, manter preso em corrente, manter em lugar sujo e pequeno demais para que o animal possa andar ou correr, deixar sem ventilação ou luz solar e desprotegido do vento, sol e chuva, negar a assistência veterinária a animal doente ou ferido, obrigar a trabalho excessivo ou superior à sua força,
abandonar, ferir, envenenar, utilizar para rinha, farra do boi, etc. Vivisecção, caça, tráfico de animais silvestres, rodeios, extermínio de raça e preconceito contra os animais, e comércio de peles. Pode falar, cara. Oi. Como vocês estavam falando do uso dos animais em testes, eu queria puxar aqui, né? Vale ressaltar que a agropecuária também ela contribui muito para a exploração dos animais, visando sempre o lucro, né? A ganância. E que o nosso consumo de carne em larga escala também contribui para isso, além do desmatamento, dos diversos outros danos ao meio ambiente. E por isso eu resolvi trazer um filme e um documentário para deixar como reflexão mesmo, se vocês puderem assistir depois. Pode colocar qual que é o nome, tá? É Okja e Cowspiracy. Eu vou escrever no chat. Escreve aí com o nome assim. Você queria falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Só isso mesmo. Gente, aqui, ó, essa parte aqui, de tudo isso aqui, a gente sabe que é maus tratos, né? Mais um, que eu cresci achando que isso não era maus tratos, né? Que isso era o certo. Eu até sempre falo com as meninas aqui do projeto, que o que as pessoas geralmente não, principalmente aquelas pessoas que já, assim, mais velhas, né, mais veteranas, vamos falar mais velhas, não. Principalmente as mais veteranas, elas não devem achar que colocar um cachorro preso em corrente é maus tratos, né, porque elas já sempre foram, assim, criadas com aquilo, né, o cachorro era colocado lá no terreno lá, às vezes deixado até no sol quente, né? Só que quando a gente começa a estudar, a gente vê que isso é um maus tratos, um dos vários maus tratos, e isso, inclusive, pode dar problema com a justiça, né? Teoricamente, no papel dá problema, né? Mas na prática, a gente sabe que existem leis que no papel é uma coisa e na prática elas passam a ser outra situação. E outra coisa também que sempre acontece, que isso aí tem um lado econômico, né? São as rinhas de galo, né? E farra do boi. A farra do boi é tipo um rodeio também. A rinha é deixar os galos ali, os galos fortes e tal, ali na rinha, tentando se matar. O que for apostado, que ficar por último vivo, ganha, né? E o dono dele ganha. Mas os outros até morrem, né? Ou sofrem tantos ferimentos que acabam tendo que ser sacrificados, né? E isso é uma questão muito, assim, perigosa, né? E essa questão aqui de rinha de galo e tráfico de animais silvestres, eles dão mais, assim, problemas com a justiça, no caso, pode dar até cadeia, do que os outros aqui, mas todos são considerados maus tratos. Mas o que sempre chama a atenção é esse aqui, né? O manter preso o animal em corrente, que é o que a gente sempre vê, né? Aqui no Paracatu, inclusive, teve pessoas que já apareceram no jornal, né? No jornal de televisão e jornal da internet, né? Que já tiveram problemas, que foram denunciados, né? A denúncia anônima, e acabaram tendo que comparecer, assim, sem querer, né? À delegacia para resolver esse problema. E animal não é brinquedo, né? Ele é um ser vivo, digno de respeito e cuidado. Animal não é brinquedo, essa frase ela pode ser interpretada de vários sentidos, né? Animal não é um brinquedo, porque brinquedo você brinca, a criança brinca e depois joga para lá e acaba deixando, né? Ou dá para outra pessoa, para outra criança. E cachorro não, animal não. Animal no sentido amplo, né? Todos os animais. Você não pode adotar ou comprar um animal e depois enjoar dele e jogar fora, né? Doar para outra pessoa. Porque o animal ele tem sentimento também. Igual a questão das vacas que eu dei o exemplo, né? Mas no início.
é provado que os animais sofrem de ansiedade, né? Animal pode dar até depressão. Inclusive, tem psicólogos direcionados só para animais, né? Psicólogos que não atendem humanos, mas atendem animais. E é claro que os animais têm esses sentimentos. E um animal adotado e depois devolvido, ele tem aquele sentimento de rejeição, né? Uma vez dessas que eu fui no abrigo aqui perto, tinha um cachorro que, naquele dia de manhã, que era um sábado, né? Ele tinha sido devolvido da sua dona que tinha adotado nele, né? E o coitado do cachorro, ele chorava que nem criança, né? Chegava até a cair lágrimas, assim, ficar molhado o cantinho do olho, né? Porque tem um sentimento. O animal é um ser digno de respeito e cuidado. O seu silêncio, no caso aqui, nós seres humanos, né? O seu silêncio é tudo que um criminoso precisa para continuar maltratando animais. Denuncie, né? E a gente vai denunciar como? Pelo 156. Aqui eu vou passar para vocês um videozinho, ele é curto, sobre a questão de maus tratos, né? Abandonos e maus tratos aos animais. Só pegar isso aqui, vídeo de abandono. Eu tenho que fechar aqui. Que eu fazia parte da família. Não sabia que aquele passeio seria o nosso último. Acho que é isso. Você não do nada, sem motivo algum. Deixa eu voltar aqui no... Eu achava que eu fazia parte da família. Não sabia que aquele passeio seria o nosso último. Você me largou no meio do nada, sem motivo algum. Tentei correr atrás de você, mas não adiantou. Hoje, quem me vê na rua nem imagina que eu já tive uma casa. Um lugar onde eu era feliz e que ninguém me maltratava. Agora, na melhor das hipóteses, as pessoas me ignoram. Um momento de sorte é quando eu consigo alguma coisa para comer. Só queria entender o que eu fiz para ter que passar por tudo isso todos os dias. Então, o que a gente pode perceber aí? Que o animal, né, o cachorro, ele tem consciência, né, e tem sentimento do que é abandono, né, do que é um abandono, e os animais, eles não merecem isso, né, eles merecem, assim, todo o nosso cuidado, mas, assim, a gente tem que ser consciente, né, quando a gente vai pegar um animal, né, para adotar. Deixa eu voltar aqui novamente. E aqui, essa foto aí, eu tinha colocado. Deixa eu ver se já está aparecendo. Agora tá. Essa foto aqui, por quê? Aqui a gente está vendo o quê? O que está, assim, comum a esses 4 cachorros é a questão do maus tratos, né? A questão da má alimentação ou da doença, né? Ou as duas coisas juntas. Que aqui a gente vê sempre cachorros magros, né? Esse aqui tá um pouquinho, não tá magro, mas não tá tão magro que nem esses aqui, que esses aqui a gente, coitados, a gente dá até dó que a gente verifica, né? Todas as costelas dele. Esse aqui lembra um pouco linguinha, ó. Porque quando ela chegou no instituto, ela tinha uma corda, né? Amarrada aqui, coitada. E aqui, esse aqui, a gente vê a questão do maus tratos, por quê? Porque tem uma corrente, né? E a gente vê outra coisa aqui. O outro maltrato aqui, de acordo com a relação lá, é porque está no sol, né? A gente chega a ver a sombrinha do cachorro aqui e não vê nenhuma imagem de sombra cobrindo ele, em sinal de que está no sol quente. A crueldade com os animais é um tratamento que causa sofrimento ou dano aos animais. A definição de sofrimento é inaceitável e variável. Alguns consideram só o sofrimento por simples crueldade aos animais, enquanto que outros incluem o sofrimento infligido por outras razões, como a produção de carne, a obtenção de pele
os experimentos científicos, né, que é o que a gente mostrou no vídeo, né, e a Bruna também falou, e as indústrias de ovos. Muitas pessoas consideram a crueldade para com os animais como um assunto de grande importância moral. Pensadores de várias épocas vêm afirmando que a crueldade para com animais e a crueldade contra humanos estão interrelacionadas. Porque essa parte aqui, ó, da indústria de ovos, né? Tanto da criação de frango, né? Da criação de frango, como também da questão da produção de ovos, e de pintinhos também, né? Porque nas granjas, eles são mantidos muito próximos um do outro e ficam só com a luz 24 horas por dia em cima deles, né? (24 horas por cima deles. E, além disso, isso é para quê? Para eles crescerem, né? Ficarem 24 horas comendo, né? E crescerem rápido. Tanto que os frangos de granja, né? Eles crescem de uma hora para outra, em pouco tempo, por causa disso. Agora nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é uma declaração feita pela Unesco, né? Em 1978, e essa declaração reza, né, elenca algumas coisas sobre os animais. Em seus artigos, a proposta de declaração prescreve, principalmente, que todos os animais são sujeitos de direitos e estes devem ser preservados. Eu não compartilhei com vocês, mas tem uma reportagem no Facebook de um jornal, né? Aí, eu acho que eu passei para a Fernanda, né? Eu mostrei para a Fernanda que, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que é em um condomínio de João Pessoa, na Paraíba, agora eu não vou lembrar a quantidade de gatos, eu acho que foram 22, ou 20 ou 12, é um número, assim, de duas casas que tem 2 também, que eles entraram, né, contra o condomínio, acusando o condomínio de maus tratos. Aí os gatos, né, estão no lugar de terem os seres humanos relacionados como proponentes da petição, né, de entrar na justiça, são relacionados os gatos, né. Aí tem todas as relações, os nomes lá, mãe de todos, fulano de tal, tudo. Aí eles entraram, a Sociedade Protetora dos Animais entrou com esse requerimento, né, buscando a proteção desses gatos, mas na justiça quem são os autores da ação contra o condomínio são os gatos, né? Engraçado assim, tal. Porque o condomínio, eles não aceitam que os gatos morem naquela região. Só que a justificativa da sociedade está entrando na justiça a favor dos gatos é que os gatos moravam ali antes do condomínio ser criado. Tipo assim, os gatos têm direito ali, porque seria o mais antigo na região, né? E isso vai de encontro ao quê? A esses direitos que os animais têm. Eles têm direitos de bem-estar, né? Porque os animais, eles têm direitos praticamente iguais dos seres humanos. Nisso, os animais também têm direito de entrar na justiça, né? É engraçado, assim, diferente, mas é. O conhecimento e ações do homem devem estar a serviço dos direitos animais. A gente não pode pegar nossos conhecimentos e nossas ações e prejudicar os animais, né? Por isso, aquela questão de movimentos em prol da retirada de animais como cobaias nos laboratórios está em cima disso aqui, amparado nisso. E também nisso, que os animais não podem sofrer maus tratos. A gente vê também nessa parte de não podem sofrer maus tratos a questão dos carroceiros, né? Que muitas cidades até já aboliram o serviço de carroceiros porque os cavalos sofriam, né? Viviam em uma intensa rotina de trabalho e sempre com carga máxima, né? Alguns cavalos até caíam devido ao peso que os carroceiros colocavam na carroça. Assim, sempre tem um lado financeiro, né, e tal, aí envolvido. Animais destinados ao convívio e serviço do homem devem receber tratamentos dignos, que é aquilo ter direito, e lá nessa parte que foi falado, ter direito, assim, à alimentação, a um espaço
que não seja pequeno, que não tenha insalubridade, que insalubridade, assim, um espaço muito apertado, úmido, e sem alimentação. Eles têm direito ao quê? Ter alimentação, ter um espaço, assim, suficiente para morar, ter comida, não ficar no sol quente, não ser amarrado, é um tratamento digno. Experimentações científicas em animais devem ser coibidas e substituídas. Isso, no caso, assim, à medida do tempo, né, buscar substituir animais por outros meios de pesquisa. A morte de animal sem necessidade é biocídio, de uma mesma espécie, genocídio. Esse biocídio aqui, a gente pode considerar, por exemplo, para aquelas pessoas os veganos, né, as pessoas que não comem carne, nenhuma carne de origem animal, nada de origem animal, matar um animal seria um biocídio, né? Porque para eles, por exemplo, matou-se um frango para comer, mas não tinha necessidade de matar o frango para comer, porque para eles o ser humano não deve comer nada de origem animal para proteger a vida animal. Só que aí novamente entra o quê? Entra em questão aquela parte do poderio econômico, né? Se não acontecer o consumo de produtos de origem animal, carne, leite, ovos e tudo, os fornecedores daqueles produtos vão entrar em uma guerra, né? Guerra é forma de falar, vão manifestar, vão querer a volta e tudo, porque sempre tem a questão, o dinheiro, né? Novamente, o dinheiro fala alto, né? E nesses momentos também, porque sempre vão estar vendo a questão do lucro. Animais destinados ao abate devem ser sem sofrer ansiedade nem dor. Isso aqui é porque em alguns lugares eles matam boi e vaca com um tiro, né, na testa, no frigorífico. E aí a gente vê que nós seres humanos, estamos em pé de igualdade com os animais, porque a gente acha que é só a gente que sofre ansiedade, né? Os animais também sofrem ansiedade. Imagina a gente com ansiedade, a gente se tratando fica assim, ruim, né? Os momentos de ansiedade. Imagina um animal que sofrendo ansiedade não sendo tratado, né? É complicado, mas como eu já falei para vocês, existem os psicólogos especializados em atendimento de animais, aí fazem toda a técnica de relaxamento e tudo. Eu vou passar para vocês aqui o outro videozinho do abandono dos animais. Deixa eu parar essa. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se só confio. Não, não é esse, não. É o outro. Aqui. Deixa eu só fechar o meu aqui de novo. Isso. Uma vez aí de novo. Eu acho que vou virar aqui. Eu virar aqui. Ok. Mas é planejamento. Anexo não. Anexo Então tá.
Quem tá chorando aí, hein? Fernanda tá chorando? Vi uma carinha de choro aí. Então, gente, é porque isso aí a gente viu a questão do sentimento do cachorro também, né? Duvido, nenhum de nós aqui do grupo teria coragem de abandonar um animal, né? Porque a gente sabe que a gente tem os cuidados e tudo. Mas tem gente, infelizmente, que são, assim, responsáveis com a situação, né? Ou, às vezes, doam. Eu conheço uma pessoa que a pessoa falou assim, não, tô mudando, né? Mudando de Montes Claros, lá na cidade onde eu morava. Que aí ia doar um cachorro bonito para ela, né? E tal. E falou com ela que o cachorro tinha, tipo, X idades, vamos supor, 2 anos, né? E que o cachorro era saudável e tudo. Tal. Só que aí, depois, passou uns meses, uns 4, 5 meses, né? Aí o moço foi lá e o cachorro começou a passar mal. Aí levou no veterinário, né? Chegou lá, o cachorro estava com algumas doenças já da época que foi doado, né? E paz, meu cachorro não tinha mais aquela idade, o cachorro tinha quase 6 para 7 anos, né? E aí isso também não deixa de ser uma questão assim, quando a pessoa vai doar um cachorro, se for doar, né, tem que falar das situações e tudo. Porque pode ser que a pessoa que vai receber o cachorro não vai ter condição de cuidar, de tratar direito do animal, né? E isso também, tratar direito do animal, dar direito à veterinária, a parte médica, né, medicina veterinária, os remédios e tudo, é um direito do animal e que está naquela relação do que é considerado maus tratos se a gente não fizer, né? E também as pessoas não podem, assim, tem que criar vergonha na cara e pararem de abandonar o animal quando ele está doente, né? E a gente vê muitas pessoas abandonando o animal quando está doente ou quando a cadela, a cachorra fica prenha, né? Agora vamos colocar aqui, já está quase no finalzinho. Aqui. A campanha, né? E o número que eu falei para vocês é 156, a gente nunca vai esquecer desse número, né? 156 é o número de fazer denúncias anônimas dos cachorros. E aí, nós tivemos a lei sanção, e aí não esquecemos desse número, né? E que a partir dessa lei sanção aqui, que foi uma lei criada em 2019, a lei 1095, né? Que, a princípio, ela melhora as punições contra cachorros e gatos, por isso que aqui está em vermelho. Ela foi criada em 2019, como eu falei, em razão devido à comoção nacional, né, que aconteceu depois que Sansão, cachorro de Belo Horizonte, ele teve as suas patas decepadas, né, em um ato assim covarde, por 2 homens, né, simplesmente porque o cachorro, ele foi
entrar numa área que não era a área dele, né? Foi visitar o galpão do lado, onde ele morava, e acabou tendo as patas decepadas. Aquilo que eu estou falando aí, as patas traseiras, né, no caso. Eu estou resumindo aqui o que está falando aí, só que essa prática, esse maltrato essa covardia, na verdade, né, o maltrato que o cachorro sofreu, ela mobilizou a opinião pública que um deputado federal, representante de Minas em Brasília, ele fez a frente, né, e conseguiu criar essa lei, que passou a ser chamada Lei Sanção. Aí, cães e cachorros e gatos, né, eles têm maus tratos contra eles, tem uma penalização maior. Nada impede que, com o tempo, as pessoas vão se conscientizando e de tratar os direitos dos outros tipos de animais, né, as outras qualidades de animais. E também, quem sabe, com o tempo, a lei vai começar a abarcar também, né, as mudanças na lei começam a abarcar esses outros tipos de animais. Porque vários animais sofrem maus tratos, desde vacas, bois, mulas, qualquer tipo de animal sofre maus tratos, né? Aí eu vou passar para vocês uma imagenzinha, um vídeo, na verdade, né? Mostrando quem era Sansão. Sansão. Cadê, gente? Sansão tava aqui agora, será aqui? A nascer, ou se separou da mãe e mora muito longe. Minha mãe Deixa eu voltar aqui. Tudo que é vivo. Dores de Confins na grande. Existem algumas plantas. Gente, deixa eu te perguntar, vocês não estavam me escutando, não, tava? A manga e o abacate que a gente come. Estávamos. Tá, porque eu fui ver aqui, aqui tava como se o som tivesse desligado, sabe? Aí eu falei, agora pronto, falei, ninguém escutou. Espera aí, deixa eu só fechar aqui o som para voltar ao vídeo, então. É esse aqui. Moradores de Confins, na Grande Belo Horizonte, fizeram hoje uma carreata na cidade para cobrar justiça contra uma covardia que deixou um cachorro da raça Pitbull amputado. O momento de dor e desespero foi compartilhado pelo Natan, dono do Pitbull Sansão. Olha que o desgraçado fez com o meu cachorro, velho. Olha, velho, tem palavras, um trem desse aqui, pelo amor de Deus. Na semana passada, o cachorro, conhecido por todos pelo seu jeito dócil e brincalhão, foi torturado com arame farpado e teve 2 patas decepadas. O Sansão é um cachorro muito forte, né? Uma raça muito forte. Então, assim, eu acho que se fosse uma outra raça, um outro cachorro, não teria realmente sobrevivido ao que ele passou. Porque é uma coisa, se a gente for parar para pensar, quando, né, amputa as patas, tem vasos importantes passando ali. Então, teoricamente, a hemorragia é bem violenta e pode perder sangue muito rápido. A covardia ganhou uma grande repercussão na internet. E, na mesma proporção, uma grande rede de solidariedade começou a ser formada. A campanha Todos pelo Sansão uniu voluntários, veterinários e chegou à Comissão de Defesa dos Animais da Câmara dos Deputados. Gostaria de agradecer por todas as mensagens de apoio e carinho. Eu fico feliz demais e, se Deus quiser, o Sansão vai sair dessa. O Sansão ainda se recupera nesse hospital veterinário de Belo Horizonte e responde bem ao tratamento nesses últimos dias. Além de cirurgias, remédios e curativos, o que ele mais recebe por aqui é amor e muito carinho. Ele é muito bonzinho, muito dócil, é um cachorro muito tranquilo. Os estagiários todos, desde o momento que ele chegou, são doidos com ele, sempre passando a mão, fazendo muito carinho. Os ortopedistas e fisioterapeutas registraram o primeiro passeio do Sansão, depois das amputações. E para fazer a adaptação o mais rápido possível, os testes com a cadeira de rodas especial já começaram. De acordo com a Polícia Militar, os 2 homens suspeitos foram identificados. Anderson Santos de Souza e Júlio César Santos prestaram depoimento e foram liberados. Eles disseram que decidiram se vingar do Pitbull
porque ele teria invadido o terreno da empresa onde eles trabalham e confrontado o cachorro deles. Na delegacia, eles não apresentaram nenhuma lesão. A lei federal prevê prisão de 3 meses a 1 ano para quem praticar maus tratos, mas a pena, na maioria dos casos, é convertida em pagamento de cestas básicas. Chama a mulher quando espera neném na barriga. Não era na barriga que ela estava esperando o neném. Na verdade, a mamãe não podia ter neném na barriga dela. Não. Tinha ficado várias abas abertas. O que é que a gente viu aí? A questão do Sansão, né? E mesmo assim, estando com as patas já cobertas no início, no vídeo, né? E depois ele fazer a reabilitação, a gente vê que é um ato muito cruel, né? Só que tem gente muito, assim, pervertido, né? Que é como se fosse pior do que um animal, um irracional, né? Maltratar os bichos, qualquer que seja os bichos. Agora, o momento, assim, um pouco aguardado, né? Duda, tá aí? Tô aqui, Marcos. Aí a gente vai ouvir Duda, né? Ninguém aqui do grupo conhece Duda, né? Eu acho que só a Fernanda que não te conhece. Fernanda, acho que te conhece, né? Lá do IF. Eu acho que ela já me viu, sim. Fernanda. Eu acho que todo mundo conhece Duda aqui. Duda, aí você pode falar sobre o cão guia, né? Ela vai responder aqui que conhece, Duda. Bom, pois é, eu acho que você até me segue no Instagram, Fernanda. Eu vi que seu nome, quando apareceu aqui, me pareceu muito familiar. Bom. Obrigada. Bom, gente, então eu vou falar para vocês um pouco sobre o cão guia. Como a gente sabe, todos os nossos bichos de estimação, em minha opinião, são integrantes importantes da nossa família. Então, como o cão, que é o que nós mais temos, né, hoje em dia, e é o nosso melhor amigo e companheiro, inclusive nessa quarentena, né, muitas pessoas compraram ou adotaram um cachorro para que ele fosse sua companhia. Eu tenho uma cachorra também, mas ela não é um cão guia, e eu separei uns dados assim bem rápidos para falar para vocês, e vocês vão entender por que eu ainda não tenho um cão guia. Vamos lá. O cão guia, ele é um cachorro da raça, geralmente, labrador, e ele é treinado pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros para que ele guie e seja literalmente os olhos da pessoa com deficiência visual. O processo de treinamento, ele começa desde o nascimento do cão. Quando ele nasce, eles fazem uma pré-seleção e já iniciam esse processo de treinar o cão. Então, quando ele tem 2 meses de vida, eles apresentam para ele o nosso cotidiano, ou seja, o metrô, os pontos de ônibus. Eles ensinam para ele que ele deve parar a cada esquina, a cada obstáculo que ele vê, o que ele pode encontrar. Eles treinam comandos para que ele possa responder quando as pessoas falarem com ele. E esse processo, ele dura até 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses também. Esse cão, ele já está treinado, já está habituado com o nosso dia a dia. O cachorro, ele é treinado para obedecer comandos, mas ele também é treinado literalmente para pensar pelo deficiente visual. Porque, tipo assim, se você fala para ele, encontre uma escada para mim, ele vai te levar para a próxima escada que ele vê. Claro que você já deve conhecer pelo menos um pouquinho do perímetro. Mas só que se ele vê que esse comando que você pediu para realizar é perigoso para você ou perigoso para ele, ele não vai fazer aquele comando de jeito nenhum. Então, como que acontece? Por exemplo, você pede para o cão atravessar a rua.
mas na hora ele vê que vai vir um carro assim, tá meio longe, você não ouviu, ele vai sentar e vai falar, olha, como se ele estivesse falando, não quero fazer isso, não vou fazer isso. E você vai entender que aquele comando ele não realizou porque há perigo para você ou para ele. O cão, ele pode entrar em todos os lugares, ônibus, hospitais, lanchonetes, e é por lei. Tá escrito na lei que o cão pode entrar naquele lugar com você, porque ele é como se fosse o seu companheiro. E é claro, algumas pessoas encaram isso que ele faz como um trabalho, mas na verdade ele se torna uma parte importante de você e literalmente os seus olhos, porque ele é o que vai ver para você tudo que está na sua frente. Então, como eu já disse, a raça que é mais treinada é o labrador, mas também tem outras raças que podem ser treinadas. Você precisa ter, no mínimo, 18 anos para entrar em uma fila de espera. E você entra nessa fila, preenche uma documentação extensa, para que você possa vir a adquirir esse cão-guia. Então, tem uma família hospedeira que são cadastrados voluntariamente nesse programa, e eles te recebem na cidade em que o cão-guia é treinado. As cidades que eles são mais treinados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santa Catarina, entre outras. Essas aqui são as que eu procurei na internet e vi que são as que mais têm cão-guia. Então, você vai e fica, acho que por 6 meses, no mínimo, por aí, com o cão-guia, onde é uma fase de adaptação para vocês dois, porque você precisa se adaptar a ele, mas ele também precisa se adaptar a você. Então, é mútuo isso. Então, assim que a equipe treinadora, os instrutores do cão, que são em ONGs, tem até vídeos na internet para quem se interessar, tá falando como é o treinamento do cão mais especificamente. Eu aqui só resumi. Então, quando a equipe instrutora do cão, ela vê que você tem autonomia, que você está apto a andar com aquele cão, você é liberado e volta para sua cidade natal, caso você não more na cidade que o cão-guia foi treinado. E, assim, tem um tempo para aquele cão atuar junto com você. E aí, quando chega esse tempo, porque como eu falei para vocês, é 1 ano e 8 meses esse processo, quase uns 2 anos. Então, o cão ele já vai com você mais criança, né? E aí, quando chega o tempo, aquele cão se aposenta. Daí você pode escolher se você quer ficar com ele ou se você quer deixar ele lá acho que tem um local onde eles ficam. Bom, na maioria das vezes, as pessoas com deficiência, elas ficam com eles. Porque, como eu disse para vocês, gente, é uma parte nossa. São literalmente os nossos olhos. Então, eu, assim, falando para vocês, eu não conseguiria, não. Eu ia ficar, acho que uns 2, 3 cachorros, todo mundo comigo. Porque, igual o Marcos falou, gente, imagina se a gente... Eu sempre levo comigo aquele ditado. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Então, se nós já sentimos uma dorzinha, com uma rejeição, imagina o cão. Então, gente, foi isso que eu separei para vocês. Tem muitas informações, inclusive tem no YouTube mesmo, se você pesquisar cão-guia, você vai ver um vídeo com o cotidiano daquele cão, a vida de um cão aposentado. Tem também como é o treinamento mais detalhadamente. Tem depoimentos de pessoas com deficiência visual que têm o cão-guia. E então, se vocês se interessarem, é só pesquisar. E, assim, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima. Marcos, palavra para você. Obrigado, Duda. Falou muito bem, né, as meninas? Então, aqui a gente buscou, né, falar um pouquinho. Essa é a primeira, né? Até o final do ano a gente vai fazer alguns outros encontros, talvez um cada mês, para passar essas informações que a gente está vendo, né? Está estudando sobre os animais, né? A importância deles. Tem também uma que a gente vai falar sobre a importância dos animais para o emocional da gente, né? Para a saúde da gente. Principalmente nesse período de pandemia, né?
que a gente não era acostumado muito a ficar em casa, ficando muito em casa, às vezes ficava assim meio borocochô, né, tal, triste e tal. Os animais sempre alegram o nosso emocional, né? Serve muito para pessoas assim que estão ansiosas, depressivas e tudo. E agora, quando a gente voltar o contrário, voltar para o batente normal, né? São os nossos animais, e aí tem muita gente que já se preocupa com isso, que quando a gente voltar para a rotina normal, né? Principalmente a gente que trabalha o dia inteiro, né? E voltar para a rotina normal, são os animais que vão sentir, né? Aí vai ter um impacto nessa questão do animal. Sempre tá, a gente 1 ano e meio, né? Dentro de casa com os animais. Vocês também, né? Que tem cachorros, tipo Ana Laura. Ficou esse tempo todo estudando em casa, né? Com os animais dela. Agora, quando ela voltar para a rotina normal, os animais vão sentir. E os animais sentem isso, né? Até às vezes, quando a gente vai na rua comprar alguma coisa, o animal já fica ansioso quando a gente está chegando, né? Falta pular no pescoço da gente, mas a gente também vai falar em outras sobre essa questão da companhia, né? E da importância emocional que o animal faz para a gente. Olha, como eram meninos assim de 6º ano e tal, menores assim que iam participar, eu tinha feito uma cruzadinha, né? Aí eu caço palavras na verdade. Aí eu vou deixar o link para vocês, que é esse aqui, ó. Aí depois Fernanda e aí tá bom, a gente se quiser depois brincar aí desse link, procurando palavras relacionadas à nossa causa animal, né? O que a gente falou isso, proteção, vacinas, abrigo, e tudo vai estar nesse link aí. A gente só, como é no celular, né, só arrastar, quando achar a palavra arrasta, né, em cima deles. Aí vocês querem falar alguma coisa? Ou tá todo mundo tímido? Não, né? Aí eu queria agradecer Tabata, Bruna, Ana Laura, Duda, agora deixa eu ver o nome dos meninos de fora aqui. Fernanda e Aires, né? Ariane, né? Ariane e Ariane por participarem aí com a gente. Da próxima, se vocês já pressionadamente convidados, né? Assim, a participarem também. Brincadeira, mas a próxima, se vocês quiserem participar, sejam convidados, né? Fernanda aí pegando dicas de como lidar com Chico, né? Que Chico às vezes pode ficar assim meio borocochô, triste, sempre assim amorosamente com Chico, e nós com nossos animais também. Aí, até a próxima, os meninos, e aí a gente vai conversando no grupo, tá? Aí eu vou só parar aqui a gravação. Aí depois eu acho que só interrompendo aqui já vai pro e-mail seus também.